motivo de muita alegria estar aqui junto com os irmãos nessa noite, para junto nós adoramos ao Senhor. Mas sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, amém? Para mim é uma honra estar aqui com meu amigo, pastor Davi, a sua família, com vocês que estão aqui também conosco, né? Dou um conselho, se está vindo para o melhor lugar nessa noite, né? Adorar a Deus, amém? E eu tenho uma palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui, eu falei ao pastor Davi, Deus já me deu a palavra aqui, né? Geralmente eu prego com esboço, eu trago um caderno, um estudo que eu faço, mas se eu cheguei aqui, Deus me deu uma palavra, e essa que eu quero compartilhar com os irmãos. Aí eu creio que vai ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e Deus vai falar conosco por intermédio dessa palavra, amém? Vamos ler, eu vou fazer assim, irmão, para ficar melhor, para a gente participar do culto, amém? Cada um vai ler um versículo, aí fica melhor, amém? Então eu leio o versículo 1, né? O varão leu o outro, a varoa, ela que eu leio, o pastor Davi, ela, e a gente vai, né, compartilhar, amém? Nós estamos aqui a serviço, né, do reino. Então eu vou começar, amém? Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: aí, até aí, em nome de Jesus. Meus amados e queridos, Deus colocou essa mensagem no meu coração nessa noite, para nós compartilharmos esse maná, esse pão. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus chama Moisés. A Bíblia diz que Deus chama Moisés no meio de uma sarça ardente. Quando Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente Moisés olha para uma sarça, e dentro dessa sarça ele vê o fogo ali ardendo, mas a sarça não se consumia. Era Deus dizendo para Moisés: Moisés, eu tenho ouvido a aflição do meu povo está clamando a mim, Moisés. Eu já tenho tempo já, porque eu tinha falado para Abraão que eles ficariam 400 anos, e já se passaram. E eu disse para Abraão que esse povo ficaria esse tempo, mas eu tiraria da terra do Egito. Esse povo começou a clamar, e agora estou disposto a cumprir a minha palavra, porque a palavra do Senhor diz que Deus vela com a sua palavra, Ele não mente. Quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés vai lá, não sabe a história, não quer entrar nesse detalhe, mas Moisés consegue tirar o povo de Israel. Mas chegou uma época em que Moisés está estressado, Moisés está vivendo um ministério onde tinha muita pressão, e Deus agora chama Moisés e chama Josué, mostra a terra prometida para ele, e diz: você está vendo, Moisés, a terra prometida, você não vai participar, mas tem aqui um Josué que vai dar continuidade a levar o meu povo para a terra prometida, aleluia. E quando Deus faz isso, a Bíblia vai dizer que Moisés agora morre. Esse período aqui que Josué está vivendo é um período de luto. O pesquisador diz que ele passa 40 dias ali chorando, lamentando, porque perder uma liderança, alguém que você ama, toda perca traz sofrimento. Ninguém quer perder um ente querido. Nós sabemos aqui, pessoas que passaram pela experiência da perca, é dolorido demais. E com Josué também não é diferente. Então, quando Josué está ali chorando, lamentando, Deus vai aparecer para Josué. Deus não vai mandar profeta, nem profetiza, é a voz de Deus. Porque tem momentos nas nossas vidas, tudo que nós precisamos ouvir é a voz de Deus falando com a gente. E a voz de Deus vai dizer: olha Josué, servo de Moisés. Porque no livro do Êxodo, capítulo 24, a Bíblia vai chamar ele de que Josué servia a Deus, isso também servia a Moisés. Quando nós falamos servo, você vai ver que foi alguém que andou com Moisés. Aquele jejum que Deus mandou Moisés fazer 40 dias e que Moisés sobe ao monte, a Bíblia vai dizer que Josué fica
aleluia, ao pé do monte. Ele participou daquele jejum também. Josué participou do jejum. Josué foi aquele que, quando o povo de Israel sai da terra do Egito e que os amalequitas estão peleando, a Bíblia vai dizer que Moisés vai dizer: Josué, tu pega os soldados, selecione alguém, tu vai lutar espada, mas eu, Arão e Hu, subiremos ao monte, nós vamos orar. Então Josué é alguém que está orando, Josué é alguém que está trabalhando. Então todo servo precisa ter experiência de servir. Deus não vai levantar alguém se antes preparar. Então Josué é alguém que já está preparado para servir. Então quando ele perde Moisés, ele está chorando, e a voz do Senhor vai dizer: olha, eu te falei, lembra de Moisés, é meu servo, e tu também é servo de Moisés. Ou seja, eu já te falei que eu quero que você se levante. Sabe o que Deus estava dizendo? Não é hora agora de ficar chorando, não é hora agora de questionar, o momento agora é de se levantar. Então se levante, porque eu preciso falar contigo. Ou seja, eu trago uma palavra de Deus nessa noite para você. Deus nunca vai falar com alguém que está prostrado e murmurado. Deus precisa que a sua igreja esteja de pé. Profeta Isaías vai dizer: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ou seja, Deus estava, de profeta Isaías estava dizendo: se você se levantar, se você reagir, Deus se compromete de abrir as comportas do céu e abençoar. E a palavra é, primeira palavra que Deus vai dizer: te esforça-te. Sabe o que Deus está dizendo? Não te apavore, Josué. Porque uma pessoa apavorada, ele não tem êxito, ele não tem direção. Deus precisa de alguém que esteja na brecha, alguém que tenha estrutura. Então a palavra para você nessa noite é: quem sabe você chegou aqui, está enfrentando alguma adversidade, e Deus está dizendo: não te apavore, que eu estou contigo. Deus está dizendo: não perca a direção, porque eu tenho algo para você, e eu preciso que você se levante. Sabe o que Deus está dizendo para Josué aqui nessa noite? Esqueça esse passado. É o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Paulo diz: uma coisa eu faço, esqueça o passado e siga avante pela vocação de Cristo que me chamou. Ou seja, quem quer crescer, quem quer chegar lá, não pode estar pego ao passado. Tem pessoas que o passado tem amarrado a sua vida, tem pessoas que o passado tem amarrado o seu crescimento. Mas eu trago a palavra de Deus nessa noite: quer crescer, quer avançar, esquece o passado ruim, olhe para Cristo, o autor e consumador da tua fé, e siga adiante. Deus vai dizer para ele: primeiro posso, te esforça, depois não te apavore. Ele está dizendo: eu serei contigo. Ou seja, sabe o que Deus está dizendo? Eu sou o Deus que eu faço promessa. Eu não sou como político, alguém que promete, quando ganha, não, aleluia, depois te esquece e te abandona. Deus está dizendo: olha, eu serei contigo. A mesma coisa ele fez com Moisés, porque quando Deus chamou Moisés, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o mar vermelho se abre, a Bíblia Sagrada vai dizer que Faraó, seus cavaleiros, vinham atrás, aleluia, seguindo o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus direcionava uma nuvem de dia, uma nuvem que guiava o povo de dia, uma nuvem de fogo à noite. Mas quando o faraó veio, a Bíblia diz que essa nuvem ficou atrás do povo de Israel. Para quê? Para que os seus inimigos não lhe vissem. Ou seja, está dizendo: nessa caminhada vai ter inimigo, mas eu estou contigo, eu não vou te deixar, não vou te abandonar, eu estou contigo todo o tempo. A igreja tem que aprender isso. Você não está sozinho nessa caminhada, você não está sozinho, você precisa se esforçar. Deus é contigo. É por isso que quando ele chega para Gideão, ele vai dizer para Gideão: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão vai dizer: como o Senhor é comigo? Se eu sou o menor da minha casa é pobre, olha, como é que o Senhor é comigo? Gideão estava vivendo um período de aflição, porque tudo que ele semeava, os inimigos vinham no final do ano, comia suas colheitas, armava ali seu exército, o povo se escondia na caverna. Só que Gideão fez diferente. Gideão disse: a minha semente ninguém vai levar, aquilo
aquilo que eu plantei ninguém vai levar. Gideão disse então, eu vou, aleluia, pro lagar, aleluia, eu vou trabalhar, vou me esforçar, e é nesse período que o anjo do Senhor vai se aparecer para Gideão. Eu sou contigo, Gideão, porque Deus precisa de alguém, e quanto muitos estão se escondendo, quanto muitos estão abrindo mão da sua promessa, Deus precisa de alguém com ato de fé e de coragem. Eu não estou sozinho nessa peleja, você não está sozinho, o Senhor está contigo na direção desses propósitos, e nós precisamos confiar no Senhor. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se retroceder, o Senhor não tem prazer nele. A minha palavra nessa noite é, Deus te chama para avançar, Deus te chama, não é para retroceder. Receba uma palavra de Deus nessa noite de ânimo para a tua vida. Deus quer fazer você prosperar, mas é preciso você estar de pé na presença dele, no nome de Jesus. Josué, tu vai chegar lá, vou fazer prosperar você, mas eu quero te dizer uma coisa, é preciso você guardar a minha palavra. Deuteronômio capítulo 28, se atentamente der ouvido a minha voz e guardar a minha palavra, as bênçãos do Senhor vêm sobre ti e te alcançarão. Isaías capítulo 1 versículo 19, se quiserdes ouvides, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes ouvir o que? A palavra. Salmo de número 1 vai dizer uma palavra muito interessante: bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite, e será como a árvore plantada nas margens dos rios, que dá os seus frutos em determinado tempo, cujas suas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Deus tem prosperidade para aquele que guarda a palavra. E a minha palavra nessa noite é: se Deus te prometeu algo para você, fica atento, porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele que ele proporcionou. Eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo, eu passei por uma luta terrível na minha vida, uma dificuldade muito ruim. Foi um processo que quase me desviava, porque eu não estava entendendo qual é o processo de Deus. Porque eu lutava, na minha casa faltava o pão, eu orava, na minha casa faltava o dinheiro para suprir, a pagar meus cartões. Eu orava, quanto mais que eu orava, as coisas se apertavam. Eu disse: Deus, eu já não aguento mais, eu vou desistir disso, porque lá fora tinha dinheiro, lá fora era engiota, lá fora dinheiro, debaixo do meu colchão tinha 4, 5 mil. Eu estou na fé, eu estou passando por essa aprovação. O Senhor disse que tem promessa, aleluia. O Senhor disse que tem promessa na minha vida. Eu casei, está tudo amarrado, parece que nada anda. Quanto mais que eu oro, o negócio está apertando, aleluia. Eu vou desviar, amanhã eu desvio, volto para minha vida. Quando eu vou dormir, o Senhor abriu um telão, assim disse: tu lembra daquela 12 que eu te tirei? Tu lembra daquela facada que eu te dar? Tu lembra do carnaval que eu te tirei? Tu quer sair, sai. Agora, se tu quer crescer, tem que aceitar o meu processo. Eu levantei pela manhã e disse: Deus, que é isso? Eu não vou me desviar não, Senhor, mas me dá força, abre uma porta para mim. Meu pai, eu sou teu filho, me ajuda. Eu disse para mim: eu estou te provando. Lembra que eu falei com Moisés, que eu fiz passar ele perder, faltar falta de pão, para saber que estava no coração dele? Ou seja, o meu servo eu trato do jeito que eu quero, eu falo do jeito que eu quero, eu dou a direção, eu mando, eu dou, eu tiro, eu abato, mas eu também exalto para a minha glória. Então você vai ter que entender uma coisa, que no processo dessa chamada tem complicação, tem levante. Então eu disse para Josué: olha, é tu que vai levar, tem inimigo sim, tu vai ter que ganhar, a terra está lá, mas muralha vai ter que cair, inimigo vai ter que derrubar, eu vou te colocar lá, mas eu quero você lutando, guerreiro. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Eu não dou nada de mão beijada para você. Você vai ter que lutar, você vai ter que guerrear, você vai ter que se esforçar para minhas promessas se cumprir na tua vida. É assim que Deus faz.
Eu comecei a orar mais, eu comecei a buscar mais. Eu aprendi uma coisa, que diante de Deus você não murmura. Diante de Deus você se aquebranta, chora e ora, e o socorro vem do céu. Eu me lembro que eu estava no culto, Deus usou uma missionária e disse: você jovem que está sentado aí, Deus está dizendo que Ele tem te amassado, aleluia, você tem dito que não vai aguentar mais, mas assim diz o meu Deus, te prepara, que esse ano ainda as portas começassem a abrir para você, aleluia. Aí eu comecei a ver, irmão, Deus começou a abrir a porta para mim, eu comecei a ser abençoado, os trabalhos começaram a se abrir, eu comprei um terreno, construí a minha casa, Deus abriu outra porta de outro terreno, eu ganhei outra casa que o meu sogro me deu, hoje eu estou em 2 casas, meu carro que andar de bicicleta, hoje eu tenho um carro para fazer a obra de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Suporta a prova, que Ele tem propósito nessa prova para te abençoar lá na frente. O segredo é você medita. Sabe o que Deus está dizendo? O meu líder, aquele que eu tenho chamado, não pode estar abrindo a boca para falar qualquer coisa. A boca dele tem que sair palavra. A boca dele tem que sair palavra de confiança. Se o pastor da igreja desanimar, o rebanho desanima. Se o pai de família desanimar, sua família desanima. Se a mulher da oração desanimar da casa, o inimigo entra. Deus está dizendo assim para você nessa noite: come a minha palavra. A palavra nessa noite é para você. Não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão da promessa. O problema é, por quê? Porque o inimigo vai vir, vai se levantar, vai tentar frustrar o sonho, vai tentar arrancar a tua fé, a semente da tua fé que foi semeada. Mas eu vi como boca de Deus aqui nessa noite: quanto mais você vai se esforçar, mais Deus vai te abençoar. Então receba essa palavra, deixa gerar confiança no teu coração, fica de pé. Paulo disse para a igreja de Efésios: meus irmãos, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Porque nós temos que guerrear, temos que lutar contra o inimigo, contra as potestades, contra Satanás que vem nos ares para poder nos atingir. Mas pega o capacete da salvação, a espada, pega a couraça da justiça, pega o escudo da fé, calça o sapato, aleluia, para transmitir a mensagem da paz, e coloca o cinto da verdade. Porque, aleluia, Satanás trabalha com a mentira, e é por isso que ele traz a mentira, que você não vai ser abençoado. Eu te convido nessa noite a colocar o cinto da verdade, calçar o sapato da mensagem da paz e proclamar que Jesus é bom, cura, salva e liberta. Coloca o escudo da fé. Que escudo é esse, pastor? O escudo naquela época era necessário para as batalhas. O escudo era uma armadura feita dos pés até a cabeça, e eles colocavam ali couro no metal e colocavam água. Porque o inimigo lançava ali a lança com fogo, tocava no escudo, aquela lança era apagada. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Prepara o teu coração com o escudo da fé, coloca o capacete para que o inimigo não venha lançar os dados da dúvida na tua mente. Você tem promessa de Deus, então você tem que glorificar e exaltar. Tem luta, tem guerra, mas Jesus deu autoridade à igreja. Nenhum mal prevalecerá contra a igreja. Eu te dou autoridade para pisar escorpiões, expulsar demônio, e no meu nome orará e os enfermos sejam curados. Nessa noite eu vim com um profeta de Deus para te dizer nessa noite: te anima, te levanta, te coloca de pé. Tem promessa? Tem. Vai ter inimigo? Tem. Mas maior o Deus que te chamou. Você não vai para essa guerra sozinha. Deus está dizendo para Josué. Então precisa a gente tomar posse do que está escrito. A palavra dele não volta vazia. Ele apraz, atinge o nosso coração nessa noite. Quem sabe você entrou aqui, tem promessa de Deus, mas o inimigo está fazendo de tudo para você desistir. Então não desista. Eu quase desistia de tudo, quase eu parava de tudo, quase eu largava tudo, chutava o pau da barraca, mas eu resolvi acreditar no Senhor. Eu disse: Senhor, se o Senhor me chamou, aleluia, então me ajude nessa prova, abre porta para mim. É assim
assim, irmão, aleluia, nossa vida é assim, tem luta hoje, tem prova amanhã, mas também tem vitória depois, aleluia, tem culto de ação de graça depois, é assim que o diabo faz, mas maior aquele que nos chamou, então não desista, o Senhor teu Deus aqui te guarda, Ele está no controle, você não está sozinho nessa direção, há um Deus que te chamou, e Ele te cobre nessa noite, com toda a proteção de bênção na tua vida, então te coloca de pé, meu, essa dificuldade, sabe o que Deus está dizendo para Josué? Eu não abençoo quem está prostrado, eu não abençoo Josué quem está desanimado, eu preciso que você tenha ânimo, porque Jesus disse, no mundo teríamos aflição, mas que nós viemos ter bom ânimo, Ele disse, eu venci, aleluia, e você também vencerá, então anda com Cristo, caminha com Cristo, durma com Cristo, acorde com Cristo, pegue Cristo, porque você também vencerá em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite, Deus nos desperta nessa noite. Não abra mão, seja somente forte. Você precisa ser forte para conquistar. Se você se enfraquecer na batalha, se você se amedrontar nessa batalha, nessa luta, você vai parar. Deus conta com a igreja forte, porque a igreja primitiva era uma igreja forte, enfrentava o Coliseu, eles enfrentavam, aleluia, as afrontas de Roma, os apóstolos eram mortos, as mulheres viam seus filhos, as suas filhas, seu marido sendo devorado pelos leões, mas a igreja permanecia de pé. A igreja, por quê? Porque Deus derramou o Espírito Santo sobre a vida deles. Não é diferente no dia de hoje. O inimigo vai lutar, fazer de tudo para poder nos devorar, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu deixarei convosco o meu Espírito, o meu Consolador vai estar com vocês, vai guiar vocês. Você não está sozinho. Então é preciso a gente entender uma coisa: você tem chamada, você tem sonho, você tem ministério. Então não abra a mão, pastor, está difícil. Então eu te digo uma coisa: dobre mais a oração. Está difícil, jejue. Está difícil, lê a palavra. Porque quanto mais você está se relacionando com Deus, mais forte tu vai ficar. Um homem de joelho dobrado é capaz de derrotar um exército do inimigo. É por isso que quando Senaqueribe se levantou contra Ezequias, a Bíblia vai dizer que ele vai consultar o profeta Isaías e ele vai receber uma palavra da parte de Deus. Diga a ele que ele está muito adiantado. Você não está sozinho, você tem Deus. Aleluia. A Bíblia diz que naquele dia Deus mandou um anjo, matou 185 mil assírios naquele dia. Imagina que é 185 homens mortos pelo anjo que guerreou, por um homem que se dobrou para orar nessa noite. Deus está dizendo para você também, assim como Ezequias orou, assim como Josafá orou, a Bíblia diz que 4 reis se levantaram contra eles e mandou a mensagem. É assim, irmão, coisa boa não chega rápido não, mas mensagem ruim, meu Deus, chega rápido. Aleluia, mandou a mensagem para ele dizendo, aleluia, os reis se levantaram contra você, a cidade já está cercada. Aí Josafá disse, eu vou orar. Foi orar e disse, Deus, tu prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, tu prometeu a proteção. Eu estou sendo, aleluia, 5 reis se levantaram contra mim. Eu não tenho arma para começar. Eu não sei nem como eu vou começar. Eu sou tão pequeno, mas eu tenho uma promessa. Eu vou fazer uma coisa, aleluia. Chama os cantores, chama os levitas, chama as crianças, chama, vamos jejuar e vamos orar. Fizeram um culto pentecostal. Imagine, irmão, o que é você saber que a cidade está cercada, os inimigos vão te matar e você cantar louvores ao Senhor no meio da prova. Aí quando ele está orando, ele está clamando, está adorando, Deus naquele dia disse, eu não vou usar o profeta Isaías, eu vou usar um levita. A Bíblia vai dizer que Deus usou um levita e disse, Josafá, nessa peleja tu nem mais vai ter que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Segredo nessa noite é você adorar em meio à prova. O segredo nessa noite é você adorar em meio às dificuldades. O segredo nessa noite é você olhar, é fechar os olhos para a prova e abrir os olhos, se conectar com o Senhor, alienar o seu coração com o coração de Deus. Por quê? Porque Deus está dizendo para ele, você que vai chegar lá, vai ter luta, vai ter guerra, mas você não está sozinho. Sabe o que Deus está dizendo? Você precisa estar edificado na fé.
Perguntaram para a rainha da Inglaterra, disse: você não tem medo dos canhões da Rússia? Você não tem medo dos canhões, dos mísseis da Rússia? Ela disse: nós estamos preparados para enfrentar qualquer exército. Mas eu tenho medo. Ele disse: qual é o medo? Tem um homem lá diante de Deus que é de oração. E o meu medo é que se ele orar para Deus, e Deus intervir aqui, nós estamos quebrados, porque nós vamos estar lutando contra o próprio Deus, mais unipa, mais canhão, mais míssil. Nós não estamos preparados para qualquer momento de guerrear. Sabe o que vocês dizem nessa noite? O diabo tem medo de crente que ora. O diabo bate o pé de retirada do crente que ora. Eu me lembro, certa feita, de um testemunho de uma mulher lá no ciclo de oração. A mulher orava, a mulher, aquelas mulher de coque, que ora, igual de orar, que vai para a igreja orar, que, aleluia, perde tempo, não ganha tempo lá orando ao Senhor, e tem uma festividade na igreja, aí chamados, engravatados, os camaradas, os pastores, levitas, tal, todo mundo lá louvando e tal, uma festividade muito grande, uma igreja grande, e de repentemente um demônio se manifestou na igreja. Aí de repente o fulano vai tentar expulsar, não expulsa. Outro vai, outro pastor vai, ninguém expulsa. E começou aquela guerra na igreja. E de repente aquela mulher saiu banguela com 2 dentes da boca, marchando na igreja de coque, aleluia, marchando no meio da igreja. Eu disse: Satanás, tu não vai estragar a festa do meu papai, não. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Sai e passa de retirada. O diabo partiu de retirada. Deus está dizendo nessa noite aqui: quanto mais você orar, o diabo vai temer na base. Deus está dizendo para você: uma vida de oração, de palavra, você vai conquistar as promessas de Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não aparte da tua boca a minha palavra. Sabe por que às vezes nós perdemos batalhas? Porque em vez de nós colocar a palavra de profecia, nós colocamos palavra de negatividade. Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que Deus está nesse negócio? Mas será? Às vezes a nossa boca, as nossas palavras se transformam em profecia. Mas quando você tem a palavra, na palavra está dizendo, está escrito. Na palavra falou. A palavra falou. Não vai dar certo. Eu me lembro, certa feita, eu falei até o pastor Davi, quando nós começamos o início do ministério, é assim mesmo, era uma prova, irmão. Era uma luta. Somente Deus sabe o coração do pastor quando ele abre uma obra pela fé, né? E aí nós começamos, já que tinha nossa família, mas muitos lançaram a palavra, né? Você quer alugar ponto, rapaz, como é que vai pagar esse aluguel? E os instrumentos da igreja, como é que vai fazer? Então, vamos fazer culto no lar. E eu comecei a orar ao Senhor, comecei a buscar o Senhor. E eu, à madrugada, eu estava orando a Deus, na minha oração. Eu disse: Deus, o rebanho que está comigo, Senhor, está desanimado, mas o Senhor me deu autoridade, e o Senhor mostrou para mim, e eu quero que o Senhor manifeste no meio do culto. Eu chamei a missionária para pregar, e ela veio lá de São Paulo, uma cunhada minha, e de repente ela está ministrando, e disse: pastor, na época era evangelista, se levante aí. Ainda hoje, de madrugada, você disse: Deus, como é que eu vou pagar o aluguel? Você disse: Deus, como é que os instrumentos vão chegar? Deus me diz assim para você: vá nessa tua força, porque quem vai patrocinar a obra é eu. Acabou, quebrou toda a palavra de desânimo. Hoje nós temos a obra do Senhor, tem tudo, e o nome do Senhor é glorificado. Eu peço a você, se está aqui, né, ajude o pastor, cole com o pastor, seja servo que nem Josué, né? Faça parte desta obra, chegue junto, porque é o momento que o pastor precisa do apoio do rebanho, no nome de Jesus. Eu falei, ele falou comigo: é difícil largar o culto. Eu digo: largar meu culto aí domingo, eu não vou não. O pastor não sai de domingo para pregar em outro lugar, é difícil. Você quer estar no meio do rebanho do seu povo, mas ele está sempre me ajudando lá, toda terça-feira lá, um levita fala: meu pastor, me ajude aqui, está lá. Como é que eu vou negar vir aqui ajudar um homem de Deus a fazer a obra, né? Eu creio que vai ter mais tempo de eu estar aqui também, né? Assim que eu puder, estou à disposição para ajudar a obra do Senhor, porque ele semeia lá, eu semeio aqui, o reino de Deus aleluia, é glorificado, o Senhor se agrada, e nós temos que ter paixão por alma. O propósito dele aqui é a alma, é ganhar alma para o reino de Deus. Então a minha palavra nessa noite é para finalizar: seja forte e corajoso. Não deixe o desânimo tomar conta. Pregue a palavra.
Medite na palavra de dia e de noite, porque Deus está, Deus não vai abandonar nenhum de nós que está aqui, amém? Então essa é a minha palavra nessa noite. Até aqui o Senhor tem nos ajudado.